Agora, porque o que essa música fala é exatamente o que tem acontecido com muitos jovens hoje em dia, Vasson. Exatamente. Então, eu queria que você ouvisse essa canção da automutilação e vocês vão conhecer um pouco a história do pastor Jonathan. Se as pessoas não acreditam e até dizem, tem gente que diz assim, poxa, mas o que você está passando é uma frescura. O que você está passando é uma frescura. Você não tem o que fazer e fica aí se cortando, fica aí fazendo isso com você mesmo. Muitos pensam assim, muitos pensam que automutilação é besteira, muitos pensam que depressão é bobeira, a pessoa tá de bobeira, ela tá sem o que fazer. Está com o Jonathan aqui, vamos começar a bater um papo com você. E Jonathan, você chegou a passar por isso, sobre as pessoas acharem que você estava de bobeira, você estava com frescura e não tinha nada a ver o que você estava passando, com o que você queria chamar atenção. O que as pessoas pensavam? Foi esses pensamentos, essas acusações dos outros que me levaram a tentar pela primeira vez o suicídio. Porque muitos não entendem por que a pessoa se corta, por que a pessoa coloca uma navalha no braço, por que a pessoa tenta o suicídio. Muitos pensam que é para chamar atenção. Muitos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, eu sei que pelo menos uma vez na vida você já pensou que a pessoa que faz isso é para chamar atenção. Mas na verdade não é. A pessoa faz isso, ela coloca uma lâmina no braço dela, porque a dor que ela tem dentro dela, ela tem que ser de uma forma anestesiada. E isso acontece através do corte. Só que é um ciclo vicioso. Quando a pessoa ela se corta, ela se sente bem. Quando ela vê o sangue saindo, vê a pele aberta, ela se sente bem. Só que depois de alguns momentos, alguns minutos, aquela sensação de paz passa e a tristeza, a depressão volta cada vez mais. Por que você começou a se mutilar? Eu comecei a me mutilar por conta de uma desilusão amorosa. Um problema que eu tive com uma primeira namorada, que nós terminávamos, voltávamos, terminávamos, tínhamos muitas brigas, tínhamos muitas discussões, nós não nos entendíamos, teve traições por parte dela, por minha, então eu me sentia muito culpado, porque ela também se automutilava. E depois de um término que nós tivemos no ano 2014, se eu não me engano, ela tentou suicídio. Até então eu não entendi o porquê que ela se cortava, até o dia que, com muita tristeza, angústia dentro de mim, eu comecei a me cortar. Ali eu percebi, poxa, dá resultado, funciona, eu consigo ter paz com isso. Só que era uma paz momentânea, onde eu tinha que todo momento realizar cortes na perna, no braço, para eu poder se sentir bem. Então eu comecei a me cortar por conta desse problema sentimental na época que eu estudava na escola, né? E assim, a princípio era um alívio, né? A princípio era um alívio para você. E você deixava exposto, como é que era? Você deixava exposto, as pessoas percebiam que você se cortava? Na verdade não, como eu sempre escondi, como eu morava no litoral do Espírito Santo, lá é um ambiente muito quente, Vitória, então todo mundo achava estranho eu estar com uma jaqueta preta, estar com uma roupa de frio no meio de um dia muito quente. Mas eu tinha que esconder para ficar exatamente longe das acusações dos outros, porque todo mundo falava que você tá fazendo besteira, por que você tá se cortando, isso é burrice, isso é idiotice, você é um idiota por estar se cortando. Ninguém conseguia compreender que eu precisava de ajuda de alguém. Só que eu só encontrava ajuda nas lâminas. Então eu carregava no meu bolso, nas lâminas, cortava dentro da escola, dentro da sala de aula, escondido, no quarto. Então eu sempre andava com roupas compridas, né, de frio. Até um dia que começaram a desconfiar. Então eu parei de cortar meus braços e passei a cortar minhas pernas, aonde ninguém conseguia encontrar os cortes. E aí foi onde eu comecei a afundar cada vez mais, pastor. Você começou a se cortar de maneira que ficasse escondido, bem escondido mesmo. Pra ninguém ver. Pra ninguém ver. E assim, então assim, elimina completamente aquela questão de que não é pra chamar atenção. Era angústia muito grande. O que você sentia por dentro? Por exemplo, a angústia que você sentia, você pode dizer que chegava ao ponto de ser a depressão. Era depressão, era uma coisa muito profunda dentro da tua alma. Como é que era esse sofrimento na tua alma? Eu costumo comparar o que eu passava como uma pessoa que não sabe nadar e é jogada no oceano, aonde a pessoa ela afunda cada vez mais. Eu tinha depressão profunda. Eu já não tinha mais
amor pela vida, não tinha desejo de viver, eu não sabia mais o que era respirar, porque a tristeza, ela tirava de mim essa capacidade até mesmo de respirar, de ser feliz. Eu já não conseguia mais ter uma comunhão com os meus pais, eu já não conseguia mais ter alegria, já não conseguia mais me comunicar com os meus pais por conta dessa depressão. E eu só queria saber de dormir, jogar videogame, ficar no meu mundo isolado, acreditando que ali eu teria uma ajuda. Mas o teu sofrimento só se limitou a esse ponto, a essa questão da automutilação, ou foi se aprofundando? Porque chegou um ponto que já não resolvia mais, né? Quer dizer, nunca resolve, nunca vai resolver, mas a princípio dava um alívio, mas depois já é como uma droga, né? Depois já as doses têm que ser maiores, vai procurando coisa diferente. O que você foi se aprofundando? Em que foi se aprofundando o teu sofrimento? Teve uma época que eu comecei a cortar tanto meu braço esquerdo, que eu já não sentia mais nada no braço. Até hoje esse braço que eu tenho, ele é um pouco, não tem sensibilidade no braço, de tantos cortes que eu tenho. Tem as marcas aqui. Então daqui eu comecei a partir para queimaduras, comecei a me queimar, comecei a me furar, porque no furo eu conseguia penetrar mais forte, eu conseguia ter uma sensação melhor de alívio. E a partir daquilo eu comecei a ingressar no mundo dos vícios, onde eu me tornei um dependente alcoólico. Eu com 13, 14 anos de idade estava bebendo nas ruas, estava indo nos bares, juntava dinheiro com os colegas, né, que me incentivavam a beber, mas quando eu estava lá sozinho ninguém me ajudava, que é um ponto que praticamente todo mundo aí de fora que sofre com isso tem. No momento que eles estão bebendo, estão se divertindo, estão no cinema, no shopping, tem um monte de gente perto. Mas quando a pessoa está chorando, está triste, não aparece ninguém para ajudar. Então eu encontrei na bebida alcoólica e nas queimaduras o que eu já não sentia mais na automutilação. E a sua família com isso? Você percebia o sofrimento dos teus pais? Você... naquele momento, você talvez nem percebia naquele momento, não sei, como é que era para você com relação ao sofrimento dos teus pais, da tua família? Você percebia isso neles? Por meus pais sempre estarem na igreja, então eles sofriam muito comigo. Porque eles queriam ajudar as outras pessoas, mas não conseguiam porque eu estava dentro de casa assim. Meu pai chegava em casa feliz, chegava com a minha mãe contente. Quando me via jogado de escanteio, com raiva, com mágoa deles, eles já ficavam tristes, como se se sentissem culpados. O meu pai até hoje, ele fala, pô, meu filho, me perdoe por eu ser um péssimo pai. E eu falo, não, pai, o problema não era o senhor. Era o que estava dentro de mim. Então, a nossa comunhão era totalmente destruída. Já não tinha mais uma família. Existia meu pai e minha mãe e existia eu. Era algo separado. Era como se fosse um órgão separado que já não tinha mais utilidade nenhuma. Então, essa palavra de família, de amor, de laço materno e paterno já não existia mais entre nós por conta do sofrimento. Aprofundando o que você passou, quais foram os extremos? Você lembra de momentos extremos de sofrimento? Alguns momentos extremos e o pior momento? Você lembra disso? Lembro claramente. Eu lembro que um dos piores momentos foi numa noite. Eu tinha acabado de terminar um outro relacionamento e eu tava desesperado. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu ainda falava, meu Deus, eu não acreditava nele, mas eu coloquei a mão na cabeça, saí na rua no meio da noite. Eu falei, não, eu vou me matar, eu tenho que matar. Eu tenho que acabar com isso. Não aguento mais isso. Então, da automutilação já passou pro desejo de suicídio? Mas só desejo ou tentou mesmo? Eu tentei o suicídio 3 vezes. A vez que eu me lembro, eu peguei uma faca de açougueiro grande e tava prestes a encravar no meu peito. Falei, não, eu vou acabar com isso agora. Eu não aguento mais. Quando eu morrer, todo mundo vai sentir a minha falta. Aí eles vão lembrar de mim, aí eles vão lembrar quem eu era. Então eu tinha esse negócio como se fosse um memorial na minha cabeça, onde eu falei, não, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida agora. Só que quando eu coloquei aquela faca no meu peito e comecei a apertar, ela começou a entrar no meu peito. Quando eu me vi, eu já estava jogado no chão. Eu vejo assim, foi o próprio Deus, mas eu me vi jogado no chão e já desesperado. O que eu tô fazendo na minha vida? Só que esse não foi o extremo. O extremo da minha vida foi numa madrugada de sexta-feira, eu lembro até hoje. Uma madrugada de sexta-feira, e eu tava cortando a minha perna, mas muitas vezes. Eu pegava a navalha e eu começava a passar várias vezes na minha perna para ter aquela paz, aquele alívio. E teve um momento que eu cortei tão profunda a minha perna, mas tão profunda que eu conseguia colocar a ponta do meu dedo dentro do corte. Então ali eu comecei a ver aquele sangue, comecei a ficar desesperado, meu coração acelerou, comecei a pensar em
tudo que eu fiz na vida, passou um filme completo da minha vida nos meus olhos, e eu falei, o que eu tô fazendo? Aí eu comecei a ver aquele sangue jorrar, aquela tristeza aumentar, o banheiro começar a escurecer, eu comecei a sentir o meu corpo arrepiar, eu comecei a ver sombras se mexendo, eu comecei a escutar vozes, pessoas falando pra mim, eu comecei a escutar barulhos horríveis. Eu falei, não, eu tô morrendo, eu não aguento mais, eu tenho que mudar. E esse foi o extremo da terceira vez que eu tentei me matar, onde eu coloquei a mão na cabeça e falei, o que eu tô fazendo? Eu olhei pra tudo a minha vida, a família destruída, a vida financeira destruída, não tinha amigos, não tinha nada, relacionamento destruído. E o pior de tudo, estava dentro de mim com vazio. Era um buraco negro que todo dia aumentava. Sugava minhas energias, sugava a vitalidade, sugava o meu ânimo, a minha força. Aonde eu até mesmo tinha criado um blog depressivo no Tumblr, onde eu fazia dele o meu diário. Então eram muitas postagens, pessoas seguiam, pessoas também na situação que eu seguia aquele blog onde eu criava poemas de destruição, de morte, incentivava os outros a se matarem, porque eu colocava dentro de mim, peraí, se eu tô assim, eu tenho que fazer os outros estarem do mesmo jeito. Então nessa madrugada foi onde eu tive o meu encontro com Deus, aonde eu falei, olha, se você realmente existe, então me dá um sinal, porque eu não acreditava. Eu andava com uma puleta com meu próprio sangue, já tinha feito pacto com o diabo, já tinha feito diversas coisas aonde eu não acreditava mais em Deus, eu duvidava. Eu pregava contra Deus. Eu acreditava na teoria do evolucionismo, de Darwin, acreditava em Einstein, acreditava na ciência e duvidava de Deus. Eu falava para as pessoas, vem cá, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Por que isso? Por que aquilo? Então, pelas coisas que eu falava e fazia, muitos acabaram também não acreditando mais em Deus. Só que nesse dia eu tirei meu orgulho de lado. Eu falei, peraí, se ele realmente existe, eu não tenho mais nada para perder mesmo. Então, olha, se você existe, esse Deus que todo mundo fala, esse Deus que as pessoas pregam, que a igreja fala, se você existe, me dá um sinal. Na mesma hora, minha perna parou de sangrar. Eu não vi mais sangue, não tinha mais sangue no meu corpo. Tava a cicatriz, mas eu não vi mais nada. O quarto clareou como se fosse uma manhã. Bem claro, o sol bem forte, que fosse uma manhã clara, o sol começou a aparecer, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, é um sinal. Na mesma hora, na madrugada mesmo, um obreiro mandou uma mensagem pra mim. Falou pra mim, Jonathan, você tá bem? Aí eu olhei pra ele e falei, caramba, ele nunca falou comigo, obreiro. Aí ele falou, não, aí ele me ligou, a gente conversou, ele falou, não, eu quero te levar num lugar onde você vai te ajudar. Então, na mesma hora, quando eu vi ele me ligando, quando eu vi aqueles sinais, eu falei, não, então realmente Deus é verdadeiro. Então, se ele é de fato, que todo mundo está dizendo que ele é, então eu preciso até ele, eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha situação. E foi assim que eu cheguei no Força Jovem, foi assim que eu cheguei na igreja. Nesse estado deplorável, nessa situação, prestes a cometer suicídio. Tinha planejado matar os meus pais, tinha planejado matar a pessoa na minha escola. Não aguentava mais viver, não aguentava mais olhar para cima e falar, poxa, minha vida realmente está uma porcaria. Então, assim, Deus te deu sinais. Por exemplo, você que está nos ouvindo agora ou nos assistindo pelo Instagram, você tem a oportunidade de, aonde você estiver, não importa o que você faz, não importa o que você fez até agora, o importante é você tomar uma atitude. Você, mesmo sem saber como falar, como lidar, tratar com Deus, falar com Deus, fala com as suas palavras sinceras. Se você for sincero agora, se você usar toda a sua sinceridade, você vai com certeza ter a mudança da sua vida. A vida do Jonathan, por exemplo, você vê o que ele passou. Veja o que ele passou. Aquilo que ele passou, talvez você esteja passando, ou certamente esteja passando, ou conhece alguém que esteja passando por isso. Para o caso dele teve jeito. O Jonathan vai falar um pouco de como é hoje. Inclusive, o Jonathan hoje é pastor e ele ajuda outros jovens que passaram por isso. Hoje ele está ali na região de Campo Limpo, né? Campo Limpo Paulista. Tá nos ajudando na Força Jovem e ajudando os jovens ali daquela região que passaram por isso, mas vão mudar. Com certeza vão mudar. O que você pode dizer, Jonathan, de mudança que teve na sua vida? Minha vida mudou do esgoto pro vinho. Posso colocar do esgoto literalmente pro vinho. Antes eu não tinha desejo de viver. Hoje eu tenho. Quando eu fui, mesmo com as minhas dúvidas, mesmo com os problemas, eu fui até Deus seguindo aquele obreiro, que o obreiro tinha dito pra mim, ali eu tive uma limpeza.
Porque Jesus disse, vinha a mim o cansado. Eu estava cansado. Vinha a mim o sobrecarregado. Eu estava sobrecarregado. Então eu tomei uma atitude como o Senhor disse. Eu falei, não, então eu vou. Se ele está dizendo que vai me aliviar, então eu vou. E quando eu fui, é como se um caminhão saísse das minhas costas. Eu comecei a olhar para o mundo diferente. Eu olhava tudo em preto e branco. Então eu comecei a olhar para as coisas tendo cor. Comecei a olhar a vida tendo cor. Falei, em 3 dias depois que eu fui no encontro jovem, eu já não me automutilava mais. Eu já não tinha vontade de me cortar. Eu até pegava a navalha com raiva, falando, não vou cortar. Quando eu colocava na minha pele, eu já sentia raiva, eu não queria mais aquilo. Eu peguei todas as minhas navalhas, apontadores, tudo, joguei no vaso sanitário. E se alguém precisar de ajuda hoje, você tá onde? Nós estamos lá em Campo Limpo Paulista. Qual o endereço lá? Na Avenida Manuel Tavares, 220. Qual o horário do encontro, jovem? Hoje o nosso encontro jovem é 5 horas da tarde. Quem você que nos acompanha aí de perto pode estar indo com a gente, que assim como a minha vida mudou do esgoto pro vinho, a sua também pode mudar. Então tá certo. Então, nós convocamos vocês, todos vocês, para participar conosco hoje, ou lá em Campo